pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Nessa aula vamos iniciar o assunto funções oxigenadas e eu vou apresentar para vocês a função álcool e a função fenol. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. O que são os álcoois? Quando a gente pensa em álcool, a gente pensa no etanol. Mas será que o etanol é o único álcool que existe? A resposta é não. Na verdade, álcoois, referem-se a compostos orgânicos que apresentam o grupo OH, a hidroxila, ligado a carbono saturado, como mostra esse desenho aqui. Então, eu tenho aqui o oxigênio ligado ao hidrogênio e ele está ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado, professora? Carbono saturado é aquele que faz ligações simples. Então, nós temos aqui um exemplo. Esse OH, a hidroxila, está ligado em um carbono que só faz ligações simples. Esse composto é um álcool. O segundo composto, nós temos aqui o grupo OH ligado a um carbono insaturado, um carbono que faz dupla ligação. Nesse caso, nós não temos um álcool. O nome dessa função é enol. Próximo composto, nós temos aqui o grupo OH, a hidroxila, ligada a um carbono que só faz ligações simples. Então, isso é um álcool. Agora, se esse grupo OH tivesse ligado na posição da dupla, então ele não seria um álcool, ele seria um enol. Ah, professor, o que é enol? Lembra? Em dupla. Então, nós temos um grupo OH ligado a um carbono que faz dupla ligação. Como que a gente dá nome para os álcoois? Então, a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, diz o seguinte, que você deve contar primeiro o número de carbonos, depois indicar a ligação an, en, in, ou de en, de in, pelo intermediário, e você vai colocar, por fim, a terminação ol, que é a terminação do álcool. Álcool, ol. Então, eu tenho aqui esse álcool mais simples, que é o grupo OH, ligado em um único átomo de carbono. Então, nós temos aqui nessa cadeia um átomo de carbono, MET. Ligação simples an mais a terminação ol. Esse composto é o metanol, ou também chamado de álcool metílico. Essa segunda nomenclatura é uma nomenclatura usual. Aqui eu tenho o mais famoso dos álcoois, dois átomos de carbono. Dois átomos é et, ligação simples an mais a terminação ol, etanol. Então, et de dois átomos de carbono, an de ligações simples entre carbonos e ol porque eu tenho a presença do grupo OH aqui. Esse álcool também é conhecido popularmente como álcool etílico. Observe que o prefixo met, et, ele prevalece aqui também. Então, et de dois carbonos, met de um átomo de carbono. O etanol é utilizado como combustível. E como a gente dá nome para cadeias que apresentam 3 ou mais átomos de carbono? A gente tem que lembrar que a gente deve identificar a posição do grupo OH. Dessa forma. Então, eu tenho aqui o grupo OH ligado ao carbono do meio. Tanto faz eu vir da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. A posição aqui vai ser sempre 2. Então, nós temos aqui o álcool 2 prop de 3 átomos de carbono, an de ligações simples e a terminação ol. Ou ainda, pela nomenclatura mais atualizada da IUPAC, prop de 3 carbonos, an de ligações simples e entre a ligação e o sufixo, nós temos a posição do grupo OH, que está no carbono de número 2. Esse álcool, é chamado também de álcool isopropílico. O grupo OH aqui está ligado no isopropil. Outro exemplo, eu tenho aqui o grupo OH ligado a esse primeiro carbono aqui. Então, vamos numerar 1, 2 e 3. Posição do grupo OH, 1. Então, vai ficar 1-propanol ou propan-1-ol. Percebe que quando eu tenho 3 ou mais átomos de carbono, existem possibilidades diferentes de obter
novos compostos. Então, no caso, para o propanol, existe o 2 e o 1-propanol. Então, eu preciso identificar o grupo OH através do número da posição. O 1-propanol é chamado também de álcool propílico. Para que serve o álcool isopropílico? Com certeza você já deve ter ouvido falar do álcool isopropílico, porque ele é muito utilizado para a limpeza de componentes eletrônicos. Temos mais um exemplo aqui. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E o grupo OH, ele está mais para a esquerda. Então, vamos começar a numerar pela esquerda. Como que a gente dá nome para esse composto? Então, aqui eu tenho 4 carbonos but, ligação simples an, mais a terminação ol de álcool. Não esquecendo que a gente tem que numerar a posição do OH, posição 2. Então, temos lá butan 2-ol. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mais ilustre dos álcoois, que é o etanol. O etanol ele pode ser obtido a partir do milho, como ele é obtido nos Estados Unidos, a partir da cana-de-açúcar, como é obtida no Brasil, a partir de beterraba, batata, madeira, trigo e também a partir da agave azul, que é uma das plantas de fabricação de tequila no México. Na verdade, aqui eu mostro para vocês batata e trigo, por exemplo, que é da onde se obtém a vodka. O etanol, o álcool etílico, ele é tanto utilizado como combustível, como também é encontrado nas bebidas alcoólicas. Nós podemos obter álcool de tudo aquilo que tem hidratos de carbono ou açúcares. Então, as bebidas geralmente são feitas a partir de maçã, a partir de uvas e assim por diante. E como um dos produtos, né, nós temos lá o álcool. Ah, mas eu pensava, professora, que colocava álcool na bebida, e na verdade não é isso que acontece. Nós temos bebidas que são fermentadas e bebidas que são destiladas. A cerveja, por exemplo, ela é feita de malte, assim como o uísque. Só que a cerveja, no caso, ocorre a fermentação do malte e no uísque ocorre a destilação do malte. Nesse caso, nós temos que bebidas destiladas, elas contêm um teor alcoólico maior que as bebidas fermentadas. Ah, professora, então quer dizer que eu posso beber álcool combustível? Claro que não, pessoal. Para evitar esse problema e até a utilização indevida do álcool combustível, é utilizado algumas substâncias que dão a ele característica de odor forte e são, portanto, nada legais. Porque o álcool, na verdade, de posto, ele não serve para o consumo humano. Ele tem uma destinação, que é o abastecimento dos automóveis. Então, a gente não pode consumir esse tipo de álcool, tá certo? Bom, e como é que a gente obtém, então, álcool, etanol? A sacarose, que é encontrada nesses alimentos, é colocada em contato com esse micro-organismo, chamado de Saccharomyces cerevisiae. Essa Saccharomyces cerevisiae, durante a fermentação, ela libera duas enzimas, que são alguns catalisadores biológicos. A primeira é a invertase, que faz com que essa sacarose, que é um disacarídeo, se converta em dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. Essa glicose ou frutose, por sua vez, entra em contato com uma segunda enzima chamada de zimase, que faz a conversão do etanol e do gás carbônico. É muito comum, quando nós olhamos um tanque de fermentação, observar uma borbulha por cima. Na verdade, essa borbulha é o gás carbônico que está sendo liberado durante a fermentação. Depois desse processo, o álcool então vai ser destilado para que tenha-se um elevado grau de pureza. Voltando ao nosso assunto de nomenclatura, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia que possui uma ramificação e que possui o grupo OH. O que nós vamos fazer? Então, primeira coisa, mesmo passo, toda vez que eu tenho uma cadeia ramificada, eu preciso identificar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal deve obrigatoriamente conter o grupo oxigenado, no caso aqui. Então, bora lá. Então, vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em todas as opções, 5. Professora, quem vai receber o menor número? O OH ou o metil? Pessoal, o OH, tá? Então, nós temos uma prioridade de numeração.
Prioridade, primeiro do grupo funcional, que é o OH, depois a prioridade da insaturação dupla ou tripla e por último a prioridade da ramificação. Então, nesse caso, a prioridade é do grupo funcional. Ele vai receber o menor número, tá? Então, bora lá. Dando o nome, nós temos lá posição do metil, 4. 4 metil. Depois, 5 carbonos, pente. Ligação simples, posição do grupo OH, 2. Terminação, O. Fácil. Ou 4 metil, pentano 2-ol, aí juntando, né, os dois nomes ao invés de utilizar o hífen. A gente pode encontrar das duas maneiras em diferentes materiais didáticos e também em diferentes questões do vestibular. Como que a gente classifica os álcoois? Primeiro, quanto à posição do grupo OH. Então, nós temos aqui esse grupo OH ligado ao que nós chamamos de carbono primário. Então, se o grupo OH estiver ligado a um carbono primário, o álcool é primário. Já, se o grupo OH estiver ligado a um carbono secundário, o álcool será chamado de álcool secundário. Se ele estiver ligado a um carbono terciário, como é o caso aqui, ó, ele está ligado, esse carbono central está ligado em 1, 2, 3 átomos de carbono. Portanto, ele é chamado de terciário. Esse álcool será chamado de terciário. Lembrando, pessoal, que um carbono é primário quando ele está ligado a, no máximo, um átomo de carbono. Ele será chamado secundário quando ele estiver ligado a 2 átomos de carbono, tá certo? Então, o álcool recebe a classificação de acordo com a classificação do carbono a que ele está ligado. Fácil. Nós podemos também classificar os álcoois quanto ao número de grupos OH que ele apresenta na cadeia. Então, nós temos aqui a presença de um único grupo OH. Ele é chamado de monoálcool. Já esse segundo composto apresenta 2 grupos OH. Ele é chamado de diálcool. Já o terceiro composto apresenta 3 grupos OH. Ele recebe o nome de triálcool. Um composto que apresenta mais de 3 grupos OH é chamado de poliálcool. Como é que a gente dá nome para esses compostos? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é ET. Ligação simples entre os átomos de carbono, etan. E aí, no final, eu vou ter que identificar esse grupo OH. Então, vai ficar lá, etan, 1 e 2. Por quê? Porque eu poderia ter 2 grupos OH ligados ao mesmo carbono. Então, eu tenho que identificar aqui 1 e 2 porque eu tenho 2 OH, ol. Então, esse composto recebe o nome de etan 1,2-diol, ou também chamado de etileno glicol. Aqui nós temos um composto que apresenta 3 átomos de carbonos, prop. Todas as ligações entre os carbonos são simples, e depois posição dos grupos álcoois, 1, 2 e 3. Portanto, 1, 2, 3, tri de 3OH, ol. Esse composto é chamado de glicerol ou glicerina. Nós temos aqui a utilização do etileno glicol. Em países onde as temperaturas geralmente são muito baixas, para evitar o congelamento da água do radiador, é colocado etileno glicol nos radiadores. Isso vai fazer com que a temperatura de congelamento da água diminua, de forma que não vá sofrer um congelamento quando a temperatura estiver muito baixa. Tá certo, pessoal? Além dele ter outras ações, por exemplo, como aqui na embalagem nós podemos ver ação antiferrugem, anticorrosão e assim por diante. Ó, se vocês não viram aqui, ó, contém etileno glicol. Tá? Nós aprendemos isso nas propriedades coligativas, como é importante, né, provocar o abaixamento da temperatura de congelamento de uma substância, no caso a água. Um outro produto super importante é a glicerina, o glicerol, que é o propan 1,2,3-triol. Então, aqui a gente pode encontrar a glicerina vendida na farmácia
Ou podemos encontrar a glicerina nos sabonetes e, na verdade, em vários produtos, porque ela é muito emoliente, ela deixa a pele macia. De onde vem a glicerina, né? A glicerina é produzida a partir de uma reação de saponificação, onde nós temos lá um triglicerídeo, que geralmente é uma gordura ou um óleo, que reage com uma base sóda cáustica, fazendo com que surja aqui um sabão, e ao lado do sabão nós temos um glicerol. Mas ele também pode permanecer no sabonete. Os sabonetes glicerinados ou à base de glicerina são os sabonetes que geralmente são mais caros, porque a glicerina é um produto nobre. Mas essa reação a gente vai aprender depois, pessoal. Mas é uma reação que cai muito no vestibular. Uma outra aplicação da glicerina está relacionada à produção de explosivos, como por exemplo a dinamite. Nós temos aqui a glicerina reagindo com ácido nítrico na presença de um catalisador e uma temperatura, que no caso é ácido sulfúrico e 10 graus, vai produzir a nitroglicerina ou trinitrato de glicerila, que é um éster, né, o TNG. Então, uma outra função da glicerina é fabricação de explosivos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra função orgânica, o fenol. Professora, qual a diferença entre um fenol e um álcool? Então, primeiro, os dois têm um grupo OH. Tá aqui, ó. E por que esse composto é chamado de fenol? Porque o OH está ligado ao anel aromático, ele está ligado lá no benzeno. Tá certo, pessoal? Então, fenol é quando eu tenho o grupo OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, o primeiro composto que eu vou apresentar para vocês é o fenol comum. A IUPAC aceita a nomenclatura de fenol, o grupo OH ligado ao benzeno. Mas esse composto também pode ser chamado de hidroxi, por causa do OH, benzeno. As duas nomenclaturas estão corretas, sendo que o fenol é a mais utilizada. Então, aqui eu tenho um outro exemplo do grupo OH ligado ao anel aromático, portanto, um fenol, e ao lado eu tenho um metil. Como é que a gente dá nome para esse composto? Então, primeiro, a prioridade da numeração é do grupo OH. Então, nós vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição do metil. 2. 2-metil. O quê? Tudo isso é chamado de fenol, tá? 2-metilfenol ou 2-metil-hidroxibenzeno. Professora, precisa numerar a posição do grupo OH? Nesse caso, não, porque se aqui é 2, a gente sabe que aonde está o grupo OH é 1. Aqui eu tenho mais um exemplo. Então, eu tenho o grupo OH ligado no carbono que está ligado ao anel aromático. Pessoal, muito cuidado com esse exemplo, né? Por quê? Porque isso não é um fenol. Por que não é fenol, professora? Porque o OH não está ligado diretamente ao anel aromático, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui um exemplo de álcool. Isso é um álcool. A definição de álcool é um grupo OH ligado a um carbono saturado, gente. Isso é álcool, tá? Como é que a gente dá nome, então, para esse álcool? Nesse caso, consideramos essa cadeia a principal. Por quê? Porque o grupo OH está nessa cadeia. E aqui nós temos uma ramificação, que nós chamamos de fenil. Então, nós chamamos esse composto de fenilmetanol. Ele também é conhecido como álcool benzílico, né? Então, aqui, porque o CH2 ligado ao anel aromático é o benzil. Então, aqui, fenil, mete de um carbono, ligação simples, an mais ol, fenilmetanol. Em vários compostos são encontrados fenol. Mais do que saber dar o nome, a gente precisa aprender a reconhecer essa função, porque é exatamente isso que eles vão exigir de vocês lá no Enem e lá no vestibular. Então, nós temos aqui, por exemplo, a vanilina, que é utilizada como essência, né? E comercializada como baunilha. A vanilina possui um fenol aqui, ó, na sua estrutura. O mesmo acontece aqui com o eugenol, que é um dos compostos presentes no cravo da Índia. Então, nós temos aqui, ó, o grupo OH ligado ao anel aromático, portanto, esse composto apresenta fenol. O mesmo acontece com o timol, que é encontrado no orégano
eu tenho aqui grupo OH ligado ao anel aromático, um fenol, tá? É claro que a vanilina e o eugenol apresentam outras funções oxigenadas, como nesse caso aqui, e aqui, e aqui. Mas essas funções nós vamos estudar nas aulas seguintes. E agora, hora do nosso vestibular. Vamos resolver as questões aqui. Então, eu tenho uma questão da EFOA. De acordo com a IUPAC, o nome do composto de fórmula é... Então, primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, identificar a cadeia principal. Então, primeiro, identifica a cadeia principal. Quem é a cadeia principal, professora? A maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a cadeia principal, tá certo? E agora, pessoal, o que a gente faz? Segundo, numera a posição, de forma que, nesse caso, o grupo OH receba a menor numeração. Então, não importa se aqui do lado eu tenho o CH3 fora da cadeia, aqui do outro eu tenho o OH, é por ele que eu vou começar a numerar. Então, numerando a minha cadeia com 7 átomos de carbono, eu tenho o metil na posição de número 5. Então, metil na posição de número 5. Nesse caso, posso eliminar a A, posso eliminar a B, posso eliminar a C e a D. Ou seja, sobrou somente a alternativa E. E aí, vamos conferir se está certo? 5 metil, 2, posição do grupo OH, EPT de 7, ligação simples AN, mais terminação OL. Certinho, pessoal. Alternativa E. Questãozinha fácil. Questão número 2 do Mackenzie. Do xilitol, substância utilizada em determinadas gomas de mascar, que evita as cáries dentárias, é incorreto afirmar que... Então, tem a estrutura do xilitol, as massas molares, né, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, e nós temos algumas afirmações. Aí ele fala assim, é um álcool? Sim, por que é um álcool, pessoal? Olha quanto grupo OH ligado a carbono saturado. O xilitol é um álcool. Ah, professora, então essa alternativa? Não, ele diz que é incorreto. Ele procura pela alternativa incorreta. Letra B, tem fórmula molecular C5H12O5. Então, 5 átomos de carbono, vamos testar? 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte está certa. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12H. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5O, tá certinho. Tem cadeia carbônica normal. Se nós observarmos aqui, o xilitol só tem 2 extremidades. Fora dessa cadeia, não tem nenhum átomo de carbono. Portanto, essa cadeia é normal. Possui somente carbonos primários e secundários. Então, carbono primário está ligado em 1. Carbono secundário em 2 átomos de carbono. Então, esse carbono está ligado em 1, primário. Esse está ligado em 2, secundário. Esse está ligado em 2, secundário. Esse está ligado em 2, secundário. E esse está ligado somente em 1, é primário. Pessoal, se a cadeia é normal, significa que não tem carbono terciário ou quaternário, senão seria ramificada, certo? Então, sobrou para nós a alternativa E. Tem massa molar igual a 129 gramas por mol. Então, vamos fazer o cálculo da massa molar, que é a soma das massas de todos os átomos que formam a molécula. Então, nós temos aqui a fórmula molecular, C5H12O5. Fazendo a continha, 5 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 12 átomos de hidrogênio vezes a massa dele, que é 1, mais 5 vezes a massa do O, que é 16. Somando tudo, deu 152. A alternativa E afirma que é 129, e isso está incorreto. Questão de número 3, uma questão da Unimontes de Minas Gerais, diz o seguinte. A polifenolidase, PFO, é uma enzima encontrada nos tecidos do abacate, da pera, da maçã. E é responsável pelo aparecimento da cor escura
quando esses alimentos são cortados e expostos ao oxigênio atmosférico. O substrato dessa enzima é qualquer composto fenólico e a equação a seguir representa a reação ocorrida sobre a ação da PFO na presença de oxigênio, um possível substrato. Das estruturas, o número de substâncias que não são utilizadas como substrato da enzima é. Então, primeira coisa, o que ele fala desse substrato? É qualquer composto fenólico, ou seja, o exercício quer que você encontre substâncias que não são fenóis. Então, ele apresenta aqui uma dica, para você, o que é um fenol. O fenol, na presença de oxigênio e da enzima PFO, vai produzir a quinona. Então, nós temos aqui dados os seguintes compostos. O primeiro composto, gente, o que nós temos que procurar aqui? Se é fenol ou não é fenol, tá? Então, o primeiro composto, anel aromático ligado no OH, eu tenho presença de fenol. Segundo composto, igualzinho, gente, fenol. Aqui, isso é um fenol? Isso não é um fenol, isso é um álcool, esse não tem. Então, uma estrutura já não tem a presença do composto fenólico. Essa daqui, apresenta fenol, OH ligado no anel aromático, apresenta. Aqui, OH ligada no anel aromático, mas esse composto nem oxigênio não apresenta. Então, nesse caso aqui, das estruturas, o número de substâncias que não são utilizadas como substrato é 2, tá? Então, são duas as substâncias que não podem ser utilizadas como substratos. Por quê? Porque elas não possuem compostos fenólicos. Tá certo, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, bem tranquila. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Tchau!